Olá, meu nome é Kathleen, eu sou professora da Multiplique Treinamentos e essa nossa aula de hoje é sobre documentação empresarial. Vamos lá? O que é documentação empresarial? O documento empresarial primeiro, é uma atividade muito importante para o profissional administrativo que administra os processos de rotina de uma empresa, é a gestão da documentação. O que é documento, afinal? O documento nada mais é do que o registro de uma informação, que serve também para assegurar direitos e embasar a tomada de decisões. Então, eu tenho um registro de uma informação essa que vai me assegurar direitos e, baseado nessas informações, eu tomo decisões a partir dali. Em razão da atual tecnologia disponível que nós temos hoje na internet, computadores, etc., arquivos digitais em sua maioria, a forma de gerenciamento do documento vem se transformando. Embora ainda existam muitos arquivos armazenados em papéis, pois ainda existem muitos documentos que precisam ser conservados em seu formato original, a maioria dos documentos atualmente já nascem em forma eletrônica e assim também eles são arquivados. Da forma com que o documento nasce, ele precisa ser arquivado no seu documento original. Se ele nasce na forma impressa, em papel, ele precisa ser arquivado assim. Mas se ele nasce em forma eletrônica, ele também precisa ser arquivado de forma eletrônica. Vamos conhecer alguns desses documentos, certo? Assim como as pessoas físicas possuem seus documentos pessoais, a pessoa jurídica também possui os seus. Vamos fazer uma observaçãozinha aqui para vocês entenderem o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. Quem é pessoa física? Eu, você. Pessoa física é aquela que nasce da sua mãe e que tem, a partir do seu nascimento, o seu registro de nascimento, sua certidão de nascimento. Conforme ela cresce, ela alcança a idade adulta ou mesmo antes, você pode fazer o seu CPF, o seu cadastro de pessoa física, certo? E a pessoa jurídica? Quem é a pessoa jurídica? A pessoa jurídica é aquela que nasce a partir de um contrato social e que ele é registrado em cartório e a partir deste momento eu tenho a constituição de uma pessoa e ela não é física, em carne e osso como nós. Ela é jurídica. Ela tem o seu registro somente em forma jurídica. E a partir daí ela pode atuar de uma forma prática. Ela pode ser, por exemplo, um comércio, ela pode ser uma associação, mas ela não é uma pessoa como eu e você, física. Ela é uma pessoa que tem direitos legais e tem documentos legais, mas ela tem atuação exclusivamente jurídica. A sua constituição é jurídica. Então, vamos entender agora qual é o primeiro documento. O primeiro documento é o contrato social. O que é o contrato social? Ele é o acordo firmado entre os sócios e ele estabelece finalidades e objetivos daquela empresa. Então, eu tenho, bem a princípio, primeiro, para se constituir uma pessoa jurídica, eu preciso de pessoas físicas, no mínimo uma, para que eu tenha a instituição, a responsabilização daquela pessoa jurídica baseada naquela pessoa física. A empresa, e ele tem que ter os sócios da empresa, a sua localização, o grau de participação de cada um, ou seja, quem vai ser o majoritário, quem vai ser o minoritário, quem vai ter qual tipo de responsabilidade da empresa, de cada sócio, seus respectivos direitos e deveres. Como assim seus respectivos direitos e deveres? Vamos supor que um dos sócios seja o sócio que vai ter responsabilidade em razão da administração. O outro vai ter responsabilidades financeiras. O outro vai ter responsabilidades de pessoal. Eu posso sim já instituir cada uma dessas obrigações e, consequentemente, desses direitos relacionados à sociedade da pessoa jurídica, já na instituição dessa pessoa jurídica no seu contrato de abertura, que é o contrato social. Se eu tenho um sócio, por exemplo, que entrou com um maior montante financeiro, um que tem 60%, 70%, ou mesmo que seja 51% da sociedade, o outro tenha 49%. E já, a não ser que o contrato diga algo diferente, aquela pessoa já vai ter automaticamente maior ganhos em lucros. Já é um direito que a pessoa tem relacionado ao seu dever. Se eu tenho o dever de instituir
a empresa com as minhas finanças, com os meus ganhos, eu também tenho o direito de ter dela os seus lucros em maior parte. E assim, todo o contrato ele vai caminhar de acordo com os direitos e deveres dos sócios. Vamos dar uma olhadinha no contrato em si para vocês entenderem mais ou menos como é que ele funciona. Olha só, esse é um contrato social de uma empresa fictícia, onde ele mostra para a gente como é que funciona a empresa. Para começar, eu tenho lá a qualificação. O que é qualificação? É quando eu tenho a instituição desses parâmetros. Eu tenho ali a pessoa brasileira, casado, solteira, etc. Se for casado, ele vai dizer qual o regime. Por que é tão importante eu dizer o regime? Porque o regime de casamento vai instituir a responsabilidade que o cônjuge daquela pessoa tem nas finanças dela. Se eu tenho, por exemplo, a pessoa tem separação total de bens, se a empresa falir, o cônjuge dela não tem responsabilidade nenhuma em pagar as dívidas. Mas se eu tenho uma comunhão parcial de bens ou uma comunhão total de bens, o cônjuge também tem responsabilidade na empresa e nas finanças dela. Aí eu tenho a qualificação dela profissional, depois eu tenho o número de documentos, aí eu tenho o documento profissional, o documento pessoal, o CPF, etc. Depois eu tenho o endereço daquela pessoa. E de todos os sócios, assim também eu vou ter as especificações. Aí depois eu vou ter as especificações do contrato. Do que se trata esse contrato? Esse contrato ele não é um contrato empresarial, então eu tenho que ter a denominação da sociedade. A minha sociedade, ela tem o nome de tal, assim, assim, assim. O endereço dela vai ser esse, assim, que vai estar especificado. Cláusula segunda, o objeto. Qual que é o objeto dessa sociedade, dessa empresa? Ela vai se tratar de quê? Ela é uma empresa de produto, de venda de produto? É uma empresa de prestação de serviço? Se for de prestação de serviço, de qual serviço? Se for de venda de produto, qual que é a área? A área de tecnologia, a área de imóveis, móveis, automóveis? Tudo isso tem que estar especificado. Depois eu tenho prazo. Quando é que aquela sociedade vai se iniciar? Porque não é a partir do momento que eu assino o contrato que ela se inicia. Pode ser que eu assine o contrato já dizendo que a partir dali 1 ano eu vou organizar. Porque muitas vezes o contrato ele é assinado para já responsabilizar os sócios, mas eu ainda vou construir, por exemplo, a minha sede. Eu ainda vou fazer a estrutura para que aquela empresa comece a funcionar. Então, eu posso sim especificar uma data de início daquela sociedade lá mais para frente, a partir do momento da assinatura do contrato. Depois eu vou ter a parte financeira. Aquela empresa nasce com dinheiro de alguém, certo? Então eu vou dizer, olha, ela tem quanto em dinheiro. E essas partes, essas cotas desse dinheiro, ela vale quanto em dinheiro real. Pode ser que seja 1 por 1, que é o mais normal que se faz, mas pode ser que eu tenha uma especificação diferente. Ou seja, uma cota vale R$1, mas pode ser que uma cota vale R$10, ou R$100, ou R$1.000. O contrato que vai especificar. E dentro dessas cotas, que eu vou dizer quanto vale cada uma das minhas cotas, eu vou dizer quem pagou cada uma dessas cotas. Porque dentro do contrato eu já vou saber quem é o sócio majoritário, ou se aqueles sócios eles são igualitários e cada um tem a mesma quantidade de cotas. Tudo isso precisa estar especificado no contrato de fundação da empresa, no contrato social. E aí eu sei que cada um daqueles sócios tem, ou eu posso ter 3 sócios majoritários e eu deixar 10 cotas, 20 cotas, 30 cotas em aberto para sócios minoritários que vão ser inseridos com o passar dos anos. Tudo isso precisa estar especificado no contrato, certo? Vamos para o nosso próximo documento. Nosso próximo documento é o CNPJ. O que é o CNPJ? O CNPJ ele é o número de identificação da empresa. Assim como você possui o seu CPF, que tem os seus números, o CNPJ é o número de identificação da empresa. Ele tem aquele númerozinho grande aqui no Brasil, que tem lá no finalzinho, que a gente sempre costuma falar, 1000 de ré, né? Barra 1000 de ré e traço a identificação. Que ele vai fazer o registro dessa empresa onde? Na Secretaria da Receita Federal, que é essa siglazinha, SRF. E ele é válido em todo o território nacional. E ele tem prazo de validade determinado.
O CNPJ ele pode ter uma validade de 10 anos, de 20 anos, de 15 anos e depois ele precisa ser renovado. Vamos ver como é o CNPJ. O CNPJ ele é feito no Brasil, você pode fazer o registro dele tanto online quanto na Secretaria Municipal, Estadual, na Secretaria da Fazenda. Vamos ver como que é o formatozinho dele. Esse daqui é um CNPJ. Ele tem lá no comecinho, ele tem o seu número de inscrição. Vou colocar para vocês aqui um apontadorzinho. Número de inscrição. E ele diz se aquele número de inscrição ele se refere à filial, à sede ou a qualquer outra, a parte administrativa da empresa. Ele tem a data de abertura da empresa, que consta no contrato. Ele tem o nome da empresa. Olha só, esse nosso exemplo aqui ele é do Instituto Federal de Educação do Ceará. Apesar dele ser do Ceará, se você olhar embaixo aqui, você vai reparar que ele está sendo, ele vai dizer qual que é o responsável por aquele documento e ele é federal, certo? Nós vamos olhar quando nós descemos um pouquinho. Ele tem aqui o código de inscrição daquela pessoa, qual que é a atividade principal dele. Ele vai ter o códigozinho para aquela atividade. E ele vai ter as secundárias. Por exemplo, eu posso ter numa empresa comercial, por exemplo, onde eu tenho uma instituição de vários tipos de comércio. Então, eu tenho lá o primário, ele é comércio. E em segundo ponto, o que eu tenho? Em segundo ponto, eu tenho vendas de serviços, vendas online, esse tipo de coisa. Então, eu tenho o secundário também. Aí vamos olhar aqui a natureza. A natureza jurídica ela é o quê? É uma pessoa jurídica de direito privado, ela é uma empresa, ela é uma associação, ela é uma fundação. No caso aqui dessa instituição nossa, do Instituto Federal de Educação do Ceará, ele é uma autarquia federal. As autarquias, assim como as empresas públicas, elas precisam ser instituídas por uma lei específica e não por um contrato. Mas é um bom exemplo para vocês verem a variedade que nós temos de documentos. Aí depois eu tenho o endereço completo, com CEP, bairro, município, endereço eletrônico de contato, telefone, qual que é o ente responsável, aqui a União Federal, a situação cadastral, se ele está ativo ou se ele não está ativo, se ele está inativo. Porque toda empresa, quando ela é baixada e ela não está mais ativa, ela tem o seu CNPJ continua livre para você consultar, continua disponível online, mas ele vai constar ali para você que a empresa está inativa. Então, vamos olhar agora o nosso próximo documento, que é a inscrição estadual. Ele é o número de identificação da empresa no estado onde ela está. E eu tenho também a inscrição municipal, que é a mesma coisa, o número de identificação da empresa no município onde ela se localiza. E eu vou ter mais ou menos parecido com o número do CNPJ, só que ali naquele momento eu vou ter vários números de inscrição, o federal, o estadual e o municipal. Cada empresa gera uma gama enorme de documentos únicos que se relacionam à sua própria atividade. Mas alguns documentos são comuns à maioria das empresas comerciais. Vamos ver aqui alguns exemplos desses documentos que são comuns às empresas. Eu tenho um recibo. Geralmente eles são enumerados. Você vai ver, a maioria dos recibos ele tem um númerozinho de controle, que é até para poder você localizar ele mais fácil, né? Então você olha lá o recibo número tal, está no nome da pessoa. E para você ter várias formas de organizar o seu recibo. Eu posso guardá-lo por ordem alfabética do receptor, né? Porque afinal de contas, se você está dando recibo, todos os recibos vão ser da sua empresa, então do pagador. E eu também posso organizar eles por ordem numérica, que normalmente é por ordem de data. A ordem numérica ela pode desencontrar com a ordem de data. Pode ser que eu dê 2, 3 recibos e um para ser do pagamento que a pessoa fará no mês que vem, porque ela já me entregou o cheque. Então, eu faço o recibo baseado no cheque. Somente nessa possibilidade de se fazer um recibo com antecipação. É quando eu faço um recibo baseado num cheque. Mas, muitas vezes, pode acontecer do recibo desencontrar da ordem de data. Mas, normalmente, o recibo vai vir o recibo de um dia, o outro recibo no outro dia, o outro recibo no outro dia, ou vários recibos naquele mesmo dia, mas em ordem cronológica eu consigo localizar os meus recibos. Vamos ver aqui um exemplo simplesinho, bem
comum de um recibo cotidiano que a gente tem. Esse é o recibo mais básico possível. Eu tenho o número, o valor, aí eu vou ter o nome de quem foi que pagou, recebi de fulano, a quantia relacionada acima, normalmente vai ter, normalmente não, ele é regra, ele precisa ter depois o valor por extenso, escrito em letras mesmo. Se for R$100, eu vou escrever lá R$100, R$1.000, vou escrever R$1.000. Referente a quê? Ao registro do produto, ao serviço, à venda. E ele vai ter a data, a assinatura de quem está dando o recibo, o nome do funcionário ou o número do CPF dele e o nome da empresa com o número do CNPJ da empresa e o endereço da empresa. Alguns recibos comerciais, que eles já vão vir pré-prontos, eles já vão vir com o carimbozinho da empresa, com o número do seu CNPJ lá prontozinho no finalzinho do recibo ou no começo, e aí eu não preciso preencher todas as vezes, ele já vai estar pré-preenchido. Depois eu tenho o pedido, que é um documento de uso interno da empresa assinado pelo cliente, que ele vai fazer basicamente o que se fala, ele é o pedido. São registrados os produtos que ele deseja comprar. Então, eu quero comprar um produto assim, assim, assim. Eu tenho uma lista de produtos para comprar e eu vou colocar aquilo ali oficial. Por quê? Normalmente isso se usa quando eu tenho vários produtos e eu quero evitar um mal-entendido. Eu quero um produto branco, um produto amarelo, um produto vermelho, um produto preto e 10 produtos cinza. Para não haver confusão, por exemplo, com as especificações, com as quantidades, com as cores, com as marcas, aí eu faço um pedido por escrito e aquele pedido ele pode ser conferido 10 vezes se precisar. O vendedor vai olhar o pedido, vai conferir, vai olhar, às vezes, quando ele for separar a mercadoria, ele vai olhar o pedido, vai olhar novamente e ele vai emitir a nota fiscal baseado naquilo que ele fez. Vamos dar uma olhadazinha como que é um pedido padrão. Ele pode ser feito por e-mail, você digita tudo aquilo que você quer e você manda, ou ele pode ser feito por Word, por Excel, ele tem um documentozinho que você pode fazer e enviar anexado no seu e-mail. Vamos ver como é que é um pedido padrão. Olha só esse pedido de compra aqui, que inclusive vai ser o nosso próximo documento que nós vamos ensinar a fazer na nossa aula de informática dessa semana. Qual que é o tópico aqui principal? Eu preciso ter a data do meu pedido, o meu nome que eu estou fazendo o pedido, né? O nome do cliente que está fazendo o pedido, o contato dele, tanto de telefone quanto de e-mail, o nome da empresa, por exemplo, e o nome do vendedor, do comprador. E aí eu tenho a descrição do produto. E se eu já fiz um orçamento daquele produto, eu já sei qual é o valor dele, eu já coloco o valor dele já no pedido. A quantidade que eu quero daquele pedido especificamente e o valor total da minha compra. Porque eu já informo para o vendedor que eu estou ciente de quanto eu vou gastar e como que vai ser emitida a minha nota fiscal. E baseado nesse pedido de compra, vai se fazer a remessa para enviar o pedido para a pessoa ou para ser retirado, muitas vezes, o produto. E ali também vai ser feito, baseado nele, a minha nota fiscal. Vamos ver agora o nosso próximo documento, que é a própria nota fiscal. Ele é um documento que contém a descrição do produto, o serviço vendido ao cliente, e através deste documento da nota fiscal, o governo vai fiscalizar os negócios que foram feitos para aquela empresa. Ele vai apurar, por exemplo, os valores de venda, já contou aquele valor de venda, ele vai calcular os tributos, ele vai calcular os impostos. O que são tributos? Taxas, impostos, todas as contribuições que a pessoa precisa fazer para o governo federal, ou para o governo estadual, ou para o governo municipal. Vamos ver como é que é uma nota fiscal na prática. Com a nota fiscal, os consumidores têm seus direitos protegidos e eles podem circular livremente com aquele produto adquirido. Como assim? Você já parou para pensar que se você tiver com um celular por aí, eu não estou querendo deixar ninguém neurótico, mas se alguém rouba o seu celular, como que você pode provar que aquele celular é seu e ele foi roubado? Porque a nota fiscal está no seu nome. Ou a nota fiscal deveria estar no seu nome, se você caso tenha comprado de um terceiro, tenha comprado de uma outra pessoa que tirou da loja. Você tem que ter um recibo que vai passar aquele produto para o seu nome. Se você anda
por aí com o celular e alguém diz para a polícia, por exemplo, aquele celular ele não é dele, ele foi roubado, como você prova que aquele celular é seu? Você vai ter que ir lá na sua casa, ou caso você tenha uma nota fiscal online, você vai olhar no seu e-mail, vai apresentar para a polícia e vai dizer, não, olha, esse produto é meu sim, eu tenho a nota fiscal no meu nome. Vamos ver como que é uma nota fiscal? Elas são mais ou menos padronizadas, elas têm umas diferençazinhas pequenas, variando de acordo com as empresas que emitem a nota fiscal. Então, esse é um modelozinho de uma nota fiscal emitida, no caso aqui do nosso exemplo, pela Prefeitura de Osasco, que é uma cidade de São Paulo. Eu tenho bem no começozinho, eu tenho a identificação de quem emitiu a nota fiscal. Aí eu tenho a identificação dela, que ela é uma nota fiscal eletrônica, por isso ela tem esse NFE, uma nota fiscal eletrônica. E eu vou dizer quem está prestando serviço ou quem está vendendo. E eu tenho a especificação de toda a empresa, toda a sua qualificação, inclusive a sua logomarca, caso ela tenha, com o seu endereço e tudo mais. Aí depois eu tenho aquela pessoa que comprou o produto ou que pegou o serviço, e tomador de serviço é aquele que está usufruindo do serviço da empresa. E eu tenho a qualificação dessa pessoa. Qual atividade que aquela empresa está encaixada e qual é o serviço que ele foi gerado através daquela transação comercial que gerou aquela nota fiscal. A partir disso, eu vou ter ali embaixo a base de cálculo, tanto do valor do serviço quanto do imposto. Olha lá, eu tenho a base de cálculo de um serviço, qual o imposto que vai incidir sobre aquele serviço, sobre aquele produto. A alíquota, o que é a alíquota? É o montante que eu vou fazer o cálculo. Então, se o imposto é de 10% em cima do valor, a minha alíquota é de 10%. No caso aqui, o ISS, que no nosso exemplo é um serviço, certo? Então, eu tenho o imposto sobre serviços em geral, que é o ISS. A alíquota dele aqui é de 2%. E aí eu tenho o valor do cálculo e o valor da nota fiscal que vai ser emitida. Tenho todos os outros impostos, informações adicionais, caso eu tenha que corrigir a nota fiscal, vai constar aqui, e o código de acesso da nota fiscal para que eu possa acessar ela online. Esse aqui é um exemplozinho básico de uma nota fiscal eletrônica emitida no Brasil. No caso, essa daqui é emitida pela Prefeitura de Osasco, em São Paulo. Qual é o nosso próximo documento? Ele é uma fatura. O que é uma fatura? A fatura ela é utilizada quando eu vou fazer vendas a prazo. O que é vendas a prazo? A minha venda não é para agora, ela é para depois, ela é daqui a algum tempo. Então, eu vou fazer uma fatura. Aquela que você conhece do seu cartão de crédito, do seu celular pós-pago ou da sua conta de energia. Você primeiro usufrui e depois você paga. Isso é uma compra a prazo. Então, ela é utilizada somente nas compras a prazo. E ela é preenchida a partir da nota fiscal. E ela vai discriminar as mercadorias ou o serviço com a designação da qualidade, marca, peso, preço, tudo que está identificado na nota fiscal, ela precisa estar na fatura. Vamos para uma fatura simples de você entender? Para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a fatura, nós temos um exemplozinho aqui. Eu tenho aqui uma fatura simples de uma venda. Você já conhece a sua fatura de cotidiano, então vamos usar uma fatura que é uma fatura comercial. Ela vai ter novamente todos aqueles dados do cliente, ela vai ter o dado da empresa que emitiu, ela tem aqueles dados de qualificação ali padrão. Depois que eu tenho os dados de qualificação da pessoa, eu tenho os dados de qualificação do produto. E ali no finalzinho, eu vou sempre acrescentar a data que vai ser pago o produto, a data de vencimento da fatura. É muito comum se utilizar uma fatura, por exemplo, para as compras que são feitas não somente a prazo, mas parceladas, porque ela vai vir lá, parcela 2 de 10, 3 de 10, 4 de 10, 5 de 10 e assim por diante. Porque eu consigo, com o controle da minha fatura, organizar as minhas finanças para eu saber que faltam quantas prestações ainda para vencer daquele produto, daquele serviço que eu adquiri. Agora nós temos a duplicata.
A duplicata, ela é muito comum apenas em serviços comerciais e empresariais específicos. Ela não é comum para empresas grandes, ela é comum para empresas pequenas, para, por exemplo, uma empresa de informática que faz conserto de computador. Então, eu tenho uma empresa pequena. Por quê? As empresas grandes, elas vão fazer, normalmente, a eletrônica, ela vai fazer a nota fiscal eletrônica, ela vai fazer aquilo ali que é mais imediato e vai ser mais fácil para a empresa trabalhar com aquele tipo de documento. A duplicata, ele é um título de crédito. O que é um título de crédito? Título de crédito, nós já explicamos em outras aulas, mas vamos dar uma revisada aqui. É aquele documento onde eu tenho um papel que ele representa um valor monetário, um valor em dinheiro. Título de crédito mais comum que nós conhecemos é o cheque. Ele representa dinheiro, mas ele não é dinheiro. Então, a duplicata, ele é um título de crédito nominativo, ou seja, ele só tem validade se ele possui um nome, se ele possui lá dentro dele especificado de quem e para quem. Ele é emitido pela empresa para comprovar a venda da mercadoria. Ele é o contrário do cheque. O cheque eu estou dando para poder pagar. A duplicata, ele tem a representação do dinheiro que eu recebi com a compra da mercadoria. Normalmente, ele é um comprovante da compra ou comprovante da venda, né? Depende de qual lado você está olhando. Mas você vê que ele faz um pouquinho, às vezes, da nota fiscal. Só que a nota fiscal, ele tem um valor para o governo. A duplicata, ele tem um valor para mim que estou vendendo ou comprando. Ele se relaciona sempre a uma fatura. E ele garante à empresa a possibilidade de negociar o direito ou até mesmo protestar o sacado. Quem é o sacado? Aquela pessoa que pagou. Então, eu tenho uma empresa que recebeu, uma empresa ou uma pessoa que pagou, e eu tenho aquele comprovante daquela transação, que é a minha duplicata. Caso a pessoa não faça o pagamento, eu vou lá com aquela duplicata, eu posso protestar. O que é protestar? É quando eu levo para o governo, eu levo para o cartório, eu levo para o judiciário o direito de cobrar por mim. Aí eu vou ter custas, né? Custas de cartório, custas judiciais, mas eu acabo garantindo o recebimento daquela dívida. A pessoa jurídica, Estado, vai receber por mim e vai me repassar a minha, que eu tenho direito, e vai ficar com ela a parte das custas que ela tem. Mas ela tem um poder que eu não tenho, que é o poder de obrigar o outro a pagar. Então, é para isso que serve também a duplicata. Ela é quase sempre uma cópia fiel da fatura. Ela tem tudo que está ali na fatura. Mas, muitas vezes, ela apresenta só o valor. Ela vai apresentar: fulano deve tanto, linha da data que a gente tem, aquela transação. Vamos olhar o que é uma duplicata para vocês entenderem melhor. Essa é uma duplicata. Na duplicata, eu vou ter lá a identificação do comércio, né? Daqui tá lá em cima, lá. Sempre eu preciso ter a identificação da empresa, do comércio, da pessoa que eu estou trabalhando. Sempre, sempre, sempre. E a partir deste momento que eu tenho a identificação, eu vou ter... Vê que ela parece bastante com uma nota fiscal, mas ela não tem um documento de valor para cobrança de impostos. Por isso, é a principal diferença da duplicata para a nota fiscal. A nota fiscal, ela é para o governo e é onde eu tenho o cálculo dos meus impostos. Na minha duplicata, não. Na minha duplicata, eu vou ter para as duas partes. E eu tenho o nome do sacado. Quem é o sacado? É a pessoa que está fazendo aquela transação. Por que eu não ponho comprador aqui? Porque eu não estou relacionando aquilo ali ao produto. A duplicata, ela se trata do valor. Então, o principal foco dela, o tópico principal dela é o valor daquela transação. Seja ele produto, seja ele serviço, mas aí eu tenho o valor como principal. Então, eu tenho o sacado, que é aquela pessoa que está me devendo. E eu tenho o endereço para a cobrança, para encontrar aquela pessoa, com a sua qualificação, CNPJ, número de inscrição e tudo mais. E aí eu tenho aqui no cantinho um espaço para assinatura e carimbo. Por isso que ele é dessa forma. Eu vou colocar assinatura e carimbo. E na parte superior direita aqui, eu tenho essa parte para que a instituição financeira faça a anotação de se ele conseguiu entrar em contato, se cobrou a pessoa, se não cobrou e etc.
É assim que funciona uma duplicata. Próximo documento nosso são os livros fiscais. O que são os livros fiscais? Ele é o documento oficial em que a empresa anota as vendas e os serviços prestados. Como assim o documento oficial? Sim, eu tenho lá, o governo vai emitir para mim a minha nota fiscal, eu tenho lá de outro lado uma duplicata que eu vou emitir para a pessoa que eu vou dar, mas é onde eu faço o controle disso tudo? Aonde que eu vou colocar tudo anotado, tudo misturado, todos os meus documentos de entrada, de saída, de controle de todas as coisas, no livro fiscal. Um livro fiscal onde eu vou ter todos esses registros. E nele eu vou ter todos os fatos previstos na lei, como por exemplo, eu vou ter que fazer ali a previsão de imposto de renda, eu vou fazer a previsão de quando é que eu vou pagar os meus tributos, tudo vai estar previsto no meu livro fiscal. E deverão ser recolhidos em favor do governo, obviamente. Os tributos vão ser recolhidos em favor do governo. Então, ele pode ser, normalmente ele é, principalmente atualmente, eletrônico, onde eu tenho registro de todas as minhas atividades e eu preciso ter backup dele 2, 3, 4 vezes para que eu nunca perca aquele controle, nunca mesmo. E se caso seja uma pessoa que tenha um pouquinho mais de precaução, imprimir ele de tempos em tempos, uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, vai depender também do seu volume de transações comerciais, né, do seu volume. Você vai imprimir ele de tempos em tempos e vai arquivar o documento. Depois nós temos aqui a declaração de renda. A declaração de renda ela é uma obrigação dos trabalhadores e da empresa. Caso você nunca tenha declarado o seu imposto de renda, você já pelo menos já ouviu falar. É para isso que serve a declaração de renda, é para saber se você vai ou não pagar o imposto. A empresa da mesma forma. A declaração de renda é uma obrigação de todo mundo, em que são anexados vários outros documentos. Na minha declaração de renda online, eu anexo documentos em que eu vou comprovar os dados que eu estou colocando na minha declaração. Então, se na minha declaração eu digo que eu faço, por exemplo, 20 mil reais por semana, eu tenho, ou no caso ela é feita anualmente, né? Então você faria essa conversão desse valor, não vou fazer agora a conversão de cabeça, até porque matemática não é meu forte, cada um com as suas vantagens, mas vamos supor que eu faço uma declaração que a minha empresa tem 1 milhão de renda por ano, anualmente. Eu preciso comprovar essa minha declaração, porque declarando essa minha, essa minha transação, vai ser calculado o imposto. E se eu estiver fazendo uma declaração falsa? O governo vai precisar de todos os documentos para saber quais são as minhas transações. Então, eu vou anexar compras, vendas, transações, por exemplo, de troca, aluguel, imóvel, tudo eu tenho que estar anexado na minha declaração de renda, que vai ser feita online. Nosso próximo documento é o relatório financeiro. Ele destaca o montante dos recursos que a empresa possui e onde eles estão aplicados. Eu tenho tantos mil na conta de um banco, tantos mil na conta de outro banco, tantos mil investido em imóveis, tantos mil em automóveis, tantos mil eu tenho em folha de pagamento, que eu faço pagamento. Tudo isso tem que constar no meu relatório financeiro. Mas isso não estava no meu livro fiscal? Não. O livro fiscal ele consta entradas, saídas, todos os documentos. O relatório financeiro é quanto eu tenho em finanças. Quanto eu tenho agora em crédito e em dívidas. Esse é o relatório financeiro. Eu tenho também o relatório de vendas, que ele sintetiza, você vê que ele já é uma parte do outro. A prestação de conta referente aos negócios realizados em determinado período. Todos os meses eu vendi tantos. Vendas de produtos, vendas de serviços, todas as vendas de uma forma generalizada que a empresa trabalha. Eu tenho também a nota promissória, que ela garante à pessoa que adquire a certeza que o valor nela é expresso pelo devedor. Como assim? Vamos dar uma olhadinha na nota promissória para vocês entenderem como que ela é? Essa é uma nota promissória. A nota promissória, ela parece bastante com um chequezinho. Só que ela não é um cheque. Ela tem aqui no canto, inclusive, a possibilidade de eu colocar o nome do meu avalista. Quem é o avalista? É aquela pessoa que vai garantir o pagamento caso o devedor não pague. Então, eu deveria pagar, mas por algum motivo eu não tive como pagar, eu não tive dinheiro, ou dei o calote mesmo, sumi, não paguei. O avalista vai pagar aquela conta no meu lugar para que a pessoa que fez a venda, para que a empresa que fez a venda não fique no prejuízo.
Então, eu tenho esses campos para preencher, o número da nota, né, da promissória, a data de vencimento que eu deveria pagar, qual o valor por extenso, depois, quem que vai pagar, qual que foi a origem dela, e tudo que tiver especificado para que faça para que aquele documento realmente tenha validade, porque ele é mais um título de crédito. Eu preciso que ele tenha preenchimento perfeito para que ele tenha validade perfeita. Vamos para o nosso próximo documento. Nosso próximo documento é o contrato de prestação de serviço. O contrato de prestação de serviço, ele é um documento jurídico, ele tem poder jurídico e ele determina a compra ou a venda de um produto. Afinal de contas, eu estou fazendo aqui uma transação, certo? Então, vamos lá. Como é que se trata esse documento meu? Ele tem simplesinho. Eu tenho um serviço. Eu tenho uma prestação de um serviço de uma pessoa. Aquele prestador de serviço vai me prestar e eu preciso do contrato que diga qual o serviço que ele está sendo prestado, qual o valor, como. Ele é um contrato simples, aqui a gente não vai ter ele como exemplo, porque senão eu ia ter vários contratos parecidos. Então ele vai ter as qualificações, as especificações da pessoa que está fazendo a transação, do produto, e qual que é o valor daquele produto. Ele é um contrato de prestação de serviço simples. Depois nós temos aqui o recibo de pagamento de autônomo. O que é o recibo de pagamento de autônomo? Quem é o autônomo? Aquela pessoa que não é contratada para a empresa. Ele não é funcionário, ele não é terceirizado, ele é o autônomo, ele presta serviço de vez em quando. E aí eu faço o pagamento para ele todas as vezes que ele vai me prestar aquele serviço. Eu vou fazer o recibo para ele, assim como aquele recibo anteriorzinho que a gente já viu lá, simplesinho de se fazer. Ele não está na nota fiscal, mas ele é descontado. Olha só, todas as vezes que nós temos a prestação de serviço, o pagamento de uma dívida, a compra de algum bem, tudo a empresa precisa fazer o registro disso que está sendo feito, certo? Então, eu preciso fazer para poder lançar lá no meu livro financeiro, no meu livro de caixa. Para que eu faça esse controle, inclusive daqueles que eu não vou descontar o ISS, para aqueles que eu vou descontar tudo, eu preciso ter o controle. Então, eu preciso ter recibos, eu preciso ter todas as notas fiscais, a empresa precisa organizar o seu livro com tudo aquilo que entra e que sai dela, de finanças. Então, eu preciso de recibo até para o pagamento de um autônomo. Eu pedi um motorista de aplicativo, eu pedi um entregador, eu pedi qualquer coisa. Um autônomo que foi fazer uma manutenção de rede elétrica, a manutenção de computadores, a manutenção de qualquer coisa, aquela pessoa que foi fazer um serviço eventual. Eu preciso ter o recibo de tudo aquilo que a empresa pagou para ela. Eu também tenho um contrato de locação. O contrato de locação, ele é um documento que oficializa a transação imobiliária do aluguel. Ele é assinado pelo locador e pelo locatário. Quem é o locador? É aquele que está alugando, é o dono do imóvel. Ou o arrendatário, aquele que tem direito de alugar o imóvel. E eu tenho o locatário, que é aquele que está alugando, é aquele que vai utilizar. Ou ele também pode sublocar, mas no caso aqui, para ficar mais simples, o locador é aquele que é o dono e o locatário é aquele que vai utilizar o imóvel. E ele precisa ter firma reconhecida em cartório. O que é firma? A assinatura. Eu preciso reconhecer a minha assinatura no cartório para que na hora que a pessoa olhe no contrato, ele vá lá no cartório e diga, olha, realmente essa pessoa que assinou é essa pessoa que está com o nome ali. É o cartório que vai fazer este reconhecimento. Por isso, reconhecer a firma, reconhecer a assinatura, para o cartório poder dizer, realmente essa assinatura pertence a essa pessoa. Eu tenho também o recibo de aluguel, que vai ser vinculado ao contrato de aluguel. Ele comprova o pagamento dos aluguéis, taxas, impostos e outras despesas decorrentes do contrato de locação. Eu também tenho o documento de arrecadação fiscal. É aquele que normalmente a gente confunde com a nota fiscal. Ele é utilizado para o reconhecimento e para também o recolhimento dos impostos federais. Vamos dar uma olhadinha nesse documento, que normalmente a gente tem a chance muito grande de confundir ele com uma nota fiscal. Esse daqui, olha. Ele vai vir, normalmente você conhece pelo nome de DARF, e ele vai ter lá o período de apuração, o número do CNPJ da empresa, vai ter o código que ele vai ter
lá na Receita, aquele códigozinho de atividade, tem toda forma de como preencher e ele vai fazer o recolhimento das despesas de impostos para a Receita Federal. É através desse documento que você faz o recolhimento dos impostos. Normalmente, aquelas pessoas que não estão acostumadas a mexer com documentos oficiais, eles batem o olho nesse documento aqui e já acham que isso é uma nota fiscal. Não tem nada a ver. Esse daqui é um documento de recolhimento de impostos. Aí temos outro documento bastante interessante, que é a procuração. A procuração, ele é o documento que delega de uma pessoa para outra, seja pessoa física ou jurídica, o poder de representar. Aí a gente vai ter uma gama de opções aqui. Eu sou uma pessoa física e posso delegar para uma outra pessoa física o direito de me representar. Pode ser um advogado, a procuração mais comum que se tem de fazer representação é de advogado. Ele vai me representar numa situação específica. Ou eu posso dar para uma outra pessoa física me representar em uma situação ampla. Falar em meu nome, fazer transações financeiras. Ou eu posso dar uma pessoa jurídica para uma pessoa física, representá-la, por exemplo, judicialmente. Ou você, por um acaso, já viu a empresa jurídica, a pessoa jurídica, em toda a sua estrutura, sentada em um banco judicial. Ou sentada para fazer uma transação. Não. Uma pessoa física vai representar aquela empresa. Através de quê? Através da procuração. Ele se torna o representante daquela empresa ou daquela pessoa para falar em nome dela. Pode ter um prazo específico, pode ter uma ação específica, pode representar para essa transação, para fazer a compra de um imóvel. Ou eu posso representar para fins judiciais, para fins do processo específico, ou para fins de todos os processos que aparecerem. A procuração, ela pode ser específica, ela pode ser ampla, ela pode ter um poder, representar, ela pode ter amplos poderes, ou seja, fazer tudo que aquela pessoa poderia fazer, eu faço em nome dela, ou ela pode ter a capacidade ainda de ter, não somente com prazo definido e com poderes definidos, mas com uma função específica. Ela só vai ter validade se uma tal coisa assim acontecer. Que a possibilidade